As eleições nos Estados Unidos, ela é uma parte muito relevante nos últimos tempos. Para que ela possa ser bem compreendida, dividimos em 6 tópicos que são: como funcionam as eleições nos Estados Unidos, Trump não aceitar a derrota, Capitólio, impeachment, efeitos da posse do Biden no Brasil e no mundo, e por último, não menos importante, o que esse tema tem a ver com o ensino religioso e o Enem. Nos Estados Unidos, o presidente não é eleito pelo voto direto, mas por uma instituição chamada Colégio Eleitoral. De acordo com a Constituição americana, a escolha do presidente e do seu vice depende de delegados estaduais, estes sim escolhidos pelos eleitores. Basicamente, cada um dos 50 estados tem direitos a um número de delegados proporcional ao total de representantes que possui no Congresso Nacional, um para cada deputado e um para cada 2 senadores. Explicando melhor, no dia da eleição presidencial, cada eleitor vota no candidato a presidente de sua preferência e este voto não é computado em uma eleição direta como funciona aqui no Brasil, mas sim escolhe uma comissão de delegados que representará o seu estado no colégio eleitoral. Ao partido do candidato que ganha a maioria dos votos no estado, elege sua comissão a candidato que perder naquele estado não ganha nenhum delegado. Na segunda-feira, após a segunda quarta-feira de dezembro, os delegados se reúnem na capital do seu estado para então escolher o presidente. Estes eleitores especiais podem votar em qualquer nome, mas normalmente votam no candidato pelo qual foram eleitos. Aquele que receber metade mais um dos votos no colégio eleitoral é declarado novo presidente e assume no dia 6 de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Ano passado, em novembro, ocorreu a eleição presidencial dos Estados Unidos, onde o ex-vice-presidente Joe Biden derrotou o presidente Donald Trump. O Biden ultrapassou a quantidade de votos necessários para ser considerado vencedor, apesar da confirmação oficial dos votos se dar no ano seguinte, em janeiro. Biden já podia ser considerado o novo presidente. O Trump não aceitou a derrota e tweetou nas redes sociais que tinha provas aparecendo a fraude eleitoral. Contudo, não foi capaz de provar em um tribunal tudo que alardou nas redes sociais. A única chance para ser reeleito seria o processo para invalidar os votos que Biden recebeu. Um membro de cada casa é necessário para que o processo de votação da moção seja aberto. Porém, apenas 2 senadores o apoiaram. Sendo assim, Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos. No dia da ratificação da vitória de Biden, seus oponentes invadiram o Capitólio. O Capitólio é o prédio que serve como centro legislativo do Estado americano. É uma construção em modelo neoclássico que teve como projetor inicial William Thornton. Ele tem 30 metros de altura, 500 de comprimento e 400 de largura, e está localizado na cidade de Washington. O Capitólio é formado pelo Congresso dos Estados Unidos, que é a Câmara Alta, que é o Senado, e a Câmara Baixa, que são os deputados. O objetivo dessa invasão era pressionar o Congresso e o vice-presidente a fraudar a certificação de Biden. Infelizmente, o resultado foi a prisão de algumas pessoas, a morte de 5 e dentre elas um policial, além do pedido de impeachment de Trump. Agora falando sobre impeachment, Trump sofreu 2 processos de impeachment durante seu mandato. Um em 2019, onde ele foi acusado de pedir ajuda para a Ucrânia para ter privilégios durante a eleição de 2020, e em outro em 2020, onde ele foi acusado de incitar a violência contra o governo americano durante o incidente do Capitólio. Ambos processos foram abertos, mas ele foi absolvido em ambos. Bem, e como isso aconteceu? Tudo começa em 2018 com uma eleição disputada pelo Partido Democrata e pelo Partido Republicano. Eles disputavam por lugares tanto no Senado quanto na Câmara. E o resultado foi: o Partido Democrata teve a sua maioria na Câmara e o Partido Republicano teve a sua maioria no Senado. E no que isso interfere no impeachment? Bem, a Câmara aprova o início do processo. Assim, ambos processos foram aprovados, já que a maioria da Câmara é do Partido Democrata.
oposto ao de Trump. Já o Senado, ele aprova se o processo será válido ou inválido, assim absolvendo ou não o presidente. E esse foi o resultado, a absolução de Trump, já que a maioria do Senado era composta por seu partido. Agora, por que o impeachment aconteceu? O objetivo era impedir que Trump se reelegesse, já que um presidente impeachmentado ele não pode acessar cargos federais futuros. Outra coisa era impedir que ele obtivesse alguns benefícios como ex-presidente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos das eleições no mundo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar sobre a preferência dos candidatos, ou seja, durante as eleições, antes dos resultados saírem, alguns países apoiaram um candidato ou o outro por tais motivos. E eu queria falar especificamente da Rússia. A Rússia, ela foi um país que apoiou o Trump porque teve algumas desavenças com o Joe Biden no passado e por isso eles consideravam que o Trump teria um governo mais ameno. Cá entre nós, acho que eles não ficaram muito felizes com o resultado. Após a posse de Joe Biden, muitas mudanças aconteceram no sistema de governo. A primeira delas foi o Acordo de Paris. Esse acordo já existe há um bom tempo, mas os Estados Unidos tinham saído do acordo. Então, com a vinda de Joe Biden como presidente, os Estados Unidos também voltou para esse acordo, que nada mais nada menos tem a proposta de reduzir a emissão de gases de estufa e de combater as mudanças climáticas. Para relembrar, era uma proposta em toda essa campanha do Biden, desde o começo, ele sempre falava que ele queria defender o meio ambiente, então isso foi uma cartada de mestre. Outra coisa que influenciou o mundo também foi na economia. A questão econômica dos Estados Unidos é bem complexa, considerando que eles têm um PIB altíssimo e qualquer decisão dos Estados Unidos pode afetar o mundo inteiro. Então, as eleições estão diretamente ligadas à economia do mundo, tá bom? Principalmente quem investe em ações vê que qualquer decisão faz com que o dólar suba, o dólar cai, em questão, assim, segundos. E por fim, o Biden ele vem com essa proposta mais multilateralista, ou seja, que vai ser um governo que vai ter mais diálogo, um governo que vai ter mais comunicação entre os países parceiros. Agora no Brasil, o Biden deixou muito claro que o meio ambiente é o principal foco dele. E nós sabemos que no Brasil nós temos a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, que vem sendo alvo de polêmicas do ano passado, das queimadas, né, principalmente. O Bolsonaro disse várias vezes que estava fazendo o máximo para diminuir as queimadas, mas provas já disseram que ele estava causando isso, né? Então é o seguinte, Biden disse claramente que se o Brasil não tomasse medidas severas e rápidas para conter a queimada na Amazônia, o Brasil ia sofrer sanções econômicas, ia sofrer muito com isso, economicamente e militarmente, porque os Estados Unidos é um dos maiores aliados do Brasil atualmente. Com a relação dos dois presidentes, Bolsonaro e Biden, já está sendo muito afetada, né? Principalmente pelas guerras no Twitter que o Bolsonaro e o Biden vêm trazendo. Por exemplo, o Biden disse muito claro que se o Bolsonaro não fizesse nada, o Bolsonaro ia sofrer muitas críticas. E a guerra deles nas redes sociais é muito clara. Puxando o gancho agora para a relação Biden e Bolsonaro, não vai ser uma relação pacífica, provavelmente uma relação muito mais afetada, uma relação muito mais difícil, complicada, porque os dois presidentes têm ideais muito opostos. E caso a reeleição do Bolsonaro venha a ser feita, vai continuar sendo assim dificuldade por mais 4 anos, né?